Olá, irmãos, tudo na paz? Espero que todos estejam bem, né? E que hoje possamos então estar também iniciando mais um estudo da célula, tá? Vamos estar orando para a gente começar esse momento tão importante para nós. Pai, muito obrigado. Mais um momento aqui com meus irmãos, Senhor, aprendendo e meditando na tua palavra. Deus Todo-Poderoso, visita o lar de cada amado irmão e ser com eles, Deus, em nome de Jesus. Senhor, visite em todas as suas necessidades físicas e espirituais. Vai derramando do teu bálsamo, Senhor, vai dando o teu sustento e a tua paz que excede todo entendimento. Muito obrigado, Senhor, pela vida da nossa amada célula. Ser conosco agora. Fala-nos, Senhor, através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém? E o estudo dessa semana, ele vai dando continuidade, falar sobre os propósitos. Como estão aí com os propósitos? Estão conseguindo ler cada capítulo de Atos? Estão conseguindo ler cada trecho do livro Uma Vida com Propósito, que tem sido postado? Tem sido uma bênção e tem falado muito aos nossos corações. E a direção que o Senhor deu para esse mês agora, ao pastor Josias, é que nós estivéssemos sempre falando sobre os propósitos de Deus sobre a nossa vida. E hoje o estudo vai falar um pouquinho sobre os propósitos da cruz. O que teve atrás da cruz? Claro que a gente já fez imensos estudos, né, em cima dos propósitos da cruz. E hoje vamos falar mais uma vez, falando de alguns detalhes mais intensificamente. O nosso texto está em Colossenses 1, o versículo 20, que nos fala assim. Colossenses 1, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: E que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A gente entende que a cruz foi uma reconciliação. Mas o interessante do estudo, ele vai falar um pouquinho que, antes de falar dos propósitos da cruz, ele quer nos mostrar sobre o propósito de Deus para o homem, né? O que será que Deus tinha? E esse propósito, ele não começa na queda do homem. O entendimento que muitos têm que o propósito de Deus começou ali, depois que o homem pecou. Só que o estudo ele vem nos mostrar e vem ainda se basear nessa palavra que Deus ele tinha um propósito em nossa vida mesmo antes do pecado começar aqui na terra. Deus ele tinha um propósito no coração para com cada um de nós antes da fundação do mundo. Isso está lá em Efésios 1 e 4. Então Deus ele sonhou com propósitos na humanidade que ele ia criar, independente do seu pecado ou não. Então esse era o propósito. E o interessante vai falar assim do estudo: Deus não criou o homem para se perder, para pecar e se afastar dele. Esse não era o propósito de Deus para com o homem, não era. Por isso ele teve todo o cuidado de criar um jardim no Éden, com todos os detalhes bem precisos da sua criação, e colocou ali, naquele jardim, o homem. Então, ele tinha propósitos além disso, ele tinha sonhos além disso. E o grande propósito de Deus para com o homem é que ele queria ter filhos segundo a sua imagem e semelhança. Nenhuma criação de Deus, ele deu essa incumbência de ser sua imagem e semelhança. Deus criou os céus, a terra, as árvores, todos os animais viventes, mas nenhum deles recebeu esse título de imagem e semelhança, senão o homem, o ser humano. E o objetivo dele era exatamente esse: ser imagem e semelhança. Ele queria ter alguém como ele. Ele queria que o homem manifestasse a glória dele.
Ele queria que o homem manifestasse todo o seu amor, toda a sua misericórdia, toda a sua graça. Esse era o objetivo de Deus na sua criação. Talvez por isso ele foi tão preciso de criar o homem à sua imagem e semelhança. E aí o que aconteceu? Mas o que aconteceu no decorrer desse plano? O homem pecou. E quando o homem pecou, afastou-se de todo aquele propósito de Deus. Quando o homem pecou, a imagem do homem ela foi corrompida. Não tinha mais como o homem manifestar a glória de Deus. E isso é bem fato. No procedimento de Adão, após o pecado, ele se esconder de Deus. Adão e Eva se esconderam do Criador. Um Criador que estavam com eles, conversando com eles todas as manhãs, durante todo o decorrer do dia, mas após o pecado ele se escondeu. Então ele se afastou de Deus. Ele já não manifestava a glória de Deus. E aí o que aconteceu? O homem perdeu toda a sua condição de reproduzir a glória de Deus sobre sua vida. Outras palavras, o homem não se tornou mais útil para os propósitos que Deus tinha. Mas é interessante a gente entender que não parou por aí. Deus ele não mudou os seus planos. Deus também não desistiu dos seus planos. Porque Deus nos mostra na sua palavra que Deus é imutável. Ele não muda. E aí o que aconteceu com tudo isso? Nós já sabemos. Todo o processo de redenção, um processo de busca, de uma busca de propósito, ela veio através da vinda de Jesus. Um Deus materializado em homem, se fazendo presente aqui na terra, para que nós pudéssemos ser redimidos de todo o nosso pecado e voltarmos a refletir a glória de Deus sobre a nossa vida. É interessante a gente entender essa história. É o propósito de Deus na nossa vida, para a gente poder caminhar e entender os propósitos da cruz na nossa vida. Então, o que aconteceu? Através de Jesus Cristo, o propósito de Deus permaneceu. Mas só que através desse propósito havia o quê? Havia uma cruz. Havia uma cruz para ser cumprida. Havia uma cruz no qual Jesus teria que estar indo ali, teria que estar cumprindo ali. Então, o que a gente entende sobre esse propósito da cruz? Primeiro, a gente já falou tanto isso aqui, a cruz ela nos mostra primeiro um amor incondicional. Eu já até falei com vocês em outros momentos na célula, momento de ceia, momento de nós celebrarmos a morte e a ressurreição de Jesus, é um momento muito emocionante para mim, porque é um momento que mostra um Deus que poderia ter tudo para desistir da humanidade. Um Deus que poderia desistir e ter somente na sua criação os céus, a terra, os mares, as árvores, os animais, esquecer, desistir de raça humana, de ser humano. Mas ele não fez isso. Pelo contrário, de todas as suas obras, quando ele criou o homem, foi a única que ele falou que era muito bom. Ele ficou muito admirado com a sua própria criação. Ele nos amou. Um amor incondicional, da qual fez entregar seu único filho naquela cruz. Uma cruz que era para mim, uma cruz que era para você. Jesus passou por ela. Outro ensinamento muito grande que a gente entende na cruz é se desprender de qualquer vontade da carne. Jesus veio nos mostrar exatamente isso. O propósito foi esse. Ninguém matou Jesus. Jesus se entregou ali. Jesus tinha o poder de enviar tantos anjos e acabar com toda aquela história ali de crucificação,
de pessoas querendo matá-lo, chicoteá-lo, fazer tudo isso. Ele não precisava ter passado por tudo aquilo, porque ele era 100% Deus. Bastava uma palavra e tudo aquilo se findava. Mas ele se desprendeu de tudo isso por amor a cada um de nós. Esse é o propósito da cruz. Outro propósito que a gente entende é de viver em adoração ao Pai. Jesus, mesmo sabendo que ele veio para aqui, para a terra, com um objetivo, ele nunca deixou de adorar o Pai, de glorificar o Pai. Em nenhum momento ele usou da sua própria glória para poder se engrandecer. Ele atribuía tudo isso ao Pai. E outro propósito nós vemos na cruz a questão das renúncias. Renunciar à própria carne, renunciar às suas vontades, renunciar à sua glória, renunciar a tudo isso, mais uma vez, por amor a cada um de nós. O propósito da cruz, ele é imprescindível na nossa vida, para nos conhecermos enquanto filhos de Deus, para conhecer os propósitos de Deus na nossa vida. Se Deus nos fez a imagem e semelhança dele, e o objetivo dele é que cada um de nós resplandeça essa glória, uma glória que foi totalmente corrompida com o pecado, nós precisamos viver resgatando esse propósito na nossa vida. Como está hoje o nosso semblante? É muito mais do que olhar para um simples espelho. Talvez seja olhar para as nossas atitudes, olhar para a nossa postura, olhar para as nossas vontades, olhar para o meu viver. Será que o meu viver hoje, ele reflete a glória de Deus? Será que o meu viver hoje, ele é feito de renúncias? Ele é feito de uma luta constante contra a carne? Ele é feito de um amor incondicional? O meu viver hoje é um viver de eterna adoração ao Pai? Como é isso na minha vida? Será que eu estou seguindo em direção a esse propósito da cruz na minha vida? Ou eu estou fugindo cada vez mais disso? Ou eu não estou cumprindo isso na minha vida? Porque se eu tenho consciência de que eu tenho Jesus, eu tenho uma cruz na minha vida. Eu tenho uma cruz. Há uma cruz que me liga em direção ao Pai, em direção ao contato do Pai e ao contato com os irmãos. Lembra que a gente falou um pouquinho nisso no vídeo da semana passada? A minha comunhão, o meu relacionamento, o vertical para com o Pai e o horizontal para com os meus irmãos. Como está isso? Como estamos vivendo esse propósito na cruz, na minha vida? Se eu ainda tenho o pecado ainda liderando a minha vida, se o pecado ainda fala mais alto, se o pecado ele deixa de ser um tropeço para ser uma constante na minha vida, aonde que eu estarei refletindo a glória de Deus? Aonde estará se cumprindo os propósitos da cruz? Eu queria ler uma coisa interessante que eu encontrei, que eu acho que quando a gente fala de cruz é sempre bom a gente começar a desmiuçar o que seria essa cruz, né? O que é essa cruz? O que foi aquela tamanha humilhação? O que foi tudo aquilo que Jesus passou, né? É interessante que eu vi aqui algumas anotações que falam sobre isso. A cruz, ela era reservada para assassinos, rebeldes, ladrões, escravos e pessoas sem posição legal ou social. Olha que terrível que era reservada a cruz. As pessoas que eram submetidas à crucificação, elas eram desnudadas, flageladas, ofendidas em sua dignidade. Então, ela era exposta ali a todo nível de
ridicularização. Era algo muito, muito pesado mesmo, algo muito humilhante. Elas carregavam as cruzes, o seu próprio instrumento de tortura. Na cruz ficavam suspensas cerca de 2 metros do chão. Alguns aguentavam dias até morrerem. Era o mais bárbaro e terrível castigo. Olha aí, a pessoa ficava de pendurado ali, esperando a morte. Porque presa numa cruz, o seu sangue ia esvairindo, 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 até chegar à morte. Foi esse tipo de morte que o nosso Senhor, ele se submeteu. E mesmo diante de tanta crueldade, ele ainda assim, ele expressa o princípio da cruz, gravado em seu coração. Mesmo em meio a tanta dor, ele ora pelos seus algozes. E aí ele ainda fala naquela cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Será que nós temos noção disso? Diante de tanto momento de dor, de sofrimento, de tortura, de humilhação, Jesus não esqueceu o propósito da cruz. O propósito que era ele se entregar por amor. O propósito que era ele esquecer tudo aquilo ali, toda aquela humilhação e aquela tortura e ainda pedir perdão por todos aqueles que faziam isso com ele. Aquilo ali, toda aquela circunstância, não tirou do coração de Jesus o verdadeiro propósito. Como a gente precisa aprender com isso? Tudo que a cruz nos traz, esse amor, essa renúncia, essa adoração do Pai, tudo isso não pode ser trocado por nossas angústias, pelas humilhações que recebemos, pelas tristezas, pelas derrotas da vida, por tudo aquilo que nós passamos como provação aqui nesse lugar. Não pode. Então, todo esse momento que talvez gere dor na nossa vida, como gerou ali na cruz, que gera tortura, que gera humilhação, que gera talvez até pensarmos, eu não era para estar passando por isso. Tudo isso não pode tirar de nós o princípio da cruz, que é o amor, que é a adoração, que é a entrega, que é a renúncia. Isso não pode deixar de existir na nossa vida. Esse é o verdadeiro propósito da cruz. É para isso que Jesus foi ali entregue. E é para isso que nós fomos criados. Porque se nós conseguirmos passar por tudo isso, será refletido a glória de Deus na nossa vida. O objetivo maior de Deus ao nos criarmos é que cada um de nós, cada humanidade, cada pessoa humana pudesse refletir o verdadeiro amor que Ele tem para cada um de nós. Pudesse refletir a imagem de Cristo. É como se Ele estivesse ali, Cristo, e como nós falamos, vários Cristos. Por isso somos chamados de cristãos, pequenos Cristos. Era esse o objetivo que Ele quis. Foi assim que Ele sonhou com cada um de nós. E não existe melhor momento de refletirmos a glória dele quando nós passamos por provação. Naquele momento ali, todas aquelas pessoas que presenciaram, que testemunharam todo esse sofrimento e mais adiante testemunharam a ressurreição de Jesus, dentro de cada um deles foi impactado pela glória do Senhor, a ponto do próprio Deus falar que não há outro nome na terra acima desse nome Jesus, esse nome glorificado, um nome que faz toda a diferença em qualquer ambiente, um nome
tão carregado de poder, de graça, de milagre, de transformação. É o nome de Jesus. Olha que tremendo, mesmo depois de tudo isso. Esse é o verdadeiro propósito na vida do Senhor Jesus. Esse é o propósito que ficou firmado ali na cruz, que Ele quis para cada um de nós. Então, que a gente não venha se perder nisso tudo, que ainda que diz assim, para que a gente possa receber, como está aqui no estudo mais uma vez, a gente precisa nascer de novo. O diálogo que Jesus teve com Nicodemos, que é tão tremendo aos nossos corações, necessário vos é nascer de novo. Então toda a nossa natureza pecaminosa, ela precisa morrer. Ela precisa morrer. Jamais poderemos refletir a glória de Deus na nossa vida se ainda estivermos ligados a tanta carnalidade. Será muito difícil a gente refletir essa glória se a gente estiver voltado a tantas coisas ainda desse mundo aqui presente. Nós somos seres espirituais, ainda que sejamos carnais, mas precisamos viver em função desse Senhor, viver em função daquilo que Ele nos criou. Herdamos sim uma carne pecaminosa herdada lá atrás, em Adão. Adão que foi criado para esse objetivo, mas um Adão que falhou com esse objetivo do Senhor. E aí a gente chama e a gente vem encontrando na palavra que Jesus foi o segundo Adão. Jesus veio para mudar toda essa história, veio para nos resgatar, veio para que verdadeiramente o propósito de Deus na nossa vida não fosse esquecido, não fosse largado, mas que o propósito ainda existisse através disso. O estudo diz: devemos andar como Jesus, servir como Jesus, amar como Jesus, perdoar como Jesus, renunciar como Jesus. Olha quantos ensinamentos que precisamos ter. Esse é o propósito de Jesus na cruz. E a conclusão vai falar o quê? O propósito da cruz é a redenção do homem perdido para que ele seja apto a viver o propósito de Deus. É na cruz e só na cruz que conseguimos pagar as nossas dívidas. O pecado, ele já não pode pertencer mais à nossa vida. Trazer o reconhecimento de pecado, trazer o arrependimento genuíno. A gente precisa, se o pecado é um tropeço, a gente precisa se arrepender e não pecar mais. Essa segunda chance que o Senhor nos dá, ela deve ser vista com muita seriedade. Muitos têm se prevalecido da graça de Deus. Eu pequei, eu me arrependo e Deus vai sempre me emitir o perdão. Eu peco de novo, me arrependo e Deus vai sempre me redimir o perdão. E aí as pessoas estão vivendo disso, abusando da graça do Senhor. E uma das palavras que ele diz é: vá, não peques mais. O pecado, ele deve nos constranger. O pecado deve fazer-nos levarmos a eterna reflexão. Isso é o arrependimento. O pecado, ele precisa ser um erro do qual eu não quero cometer mais. E aí é o verdadeiro arrependimento. E aí um dos propósitos também da cruz: anular a maldição, e a remissão dos pecados é através do sangue, e através disso receber a vida eterna. Amados, a cruz, ela nos emite muitas mensagens, muitas. Mas o estudo hoje ele vai ficar em cima nisso, para nós terminarmos aqui e refletirmos os propósitos da cruz na minha vida. Eu tenho vivido esses propósitos. Eu tenho amado, perdoado, eu tenho renunciado. Como tem sido isso na minha vida, né? Que isso seja uma verdade em toda a minha vida.
Amém, irmãos? Vamos estar orando, pedindo a Deus que nos abençoe. Quero pedir aos irmãos que estejam orando para a nossa célula. Nós ainda não temos uma data ainda de retorno, mas estejam orando, tá? Orando um pela vida dos outros, mantendo um contato sempre que for possível e que possamos orar pela nossa amada igreja, pelas pessoas que ainda se encontram enfermos, tantas pessoas e tantas situações, né? São alvos das nossas orações. Vamos orar? Pai, obrigado por mais um estudo, obrigado por falar aos nossos corações. Deus Todo-Poderoso, que em nome de Jesus, em tudo na nossa vida, venhamos a lembrar os propósitos da cruz, porque o Senhor foi entregue ali naquela cruz e não foi em vão. Senhor, aviva isso na nossa mente, que essa história seja sempre viva e que venhamos sempre a nos lembrar daquilo que o Senhor passou por cada um de nós. Que não tenha sido, Senhor, e que não venha cair em mero esquecimento. Que isso possa ser uma verdade viva em nossa vida, Pai. Nos ajude a seguir segundo os seus propósitos e que cada vez mais venhamos refletir a glória do Senhor na nossa vida, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, no nosso viver. Ajude-nos, Senhor, cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Obrigado por estar conosco até aqui. Obrigado. Fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Beijo no coração de todos.